Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Felipe Guedes. Estamos trabalhando a disciplina Segurança do Trabalho 4, dentro do curso técnico em Segurança do Trabalho. Vamos rever um pouco do encontro anterior? No encontro anterior, vimos algumas particularidades das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, nas seguintes áreas: banheiro, vestiário, cozinha, refeitório e alojamento. Tudo isso em prol do conforto, da condição sanitária, para o trabalhador não ter preocupação com relação a estes itens na estrutura da empresa. O tema da aula de hoje, aula 4, é segurança no trânsito. Quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, interpretar a legislação sobre o transporte de produtos perigosos, conhecer a simbologia utilizada no transporte dos produtos perigosos e, por final, compreender a importância da utilização das classes de produtos perigosos durante o seu transporte. Do que trata o tema segurança no trânsito? Segurança no trânsito. A primeira situação que vem à nossa mente são os acidentes que acontecem todos os anos pelas estradas, mais precisamente nos feriados, muitas pessoas perdendo a vida por imprudência, falta de manutenção nos carros e assim por diante. Este tema vai trabalhar a segurança no trânsito no que tange o transporte. Modal rodoviário. Temos aqui a imagem de um caminhãozinho. No Brasil, 60% do que se transporta de mercadorias se dá pelo modal rodoviário. Tudo que você está consumindo na sua casa, você teve algum processo que passou por algum caminhão. A bolacha que você está comendo teve uma fabricação, um transporte até o mercado. E se você foi de carro, de ônibus, qualquer meio de transporte, você usou o modal rodoviário para comprar e consumir este produto. O centro da questão da aula de hoje é o transporte de produtos perigosos. Temos aqui a imagem de dois veículos apagadas. O que eu quero trazer para vocês, a diferença entre você transportar, por exemplo, livros, ou, por exemplo, este caminhão não é o mais adequado, mas um exemplo de um produto perigoso, gasolina. É diferente você transportar um produto que não é considerado perigoso, livro, revista, caixa de papelão. É muito menos perigoso você atender os primeiros socorros de algum acidente quando você está falando de um produto que não é considerado perigoso. No exemplo que eu passei ali, gasolina é considerado um produto perigoso. Ele merece uma atenção especial. Qual é a agência que regula essa atenção especial com o transporte de produtos perigosos? É a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT, ela regula todo o modal rodoviário presente em nosso país, inclusive no transporte de produtos perigosos. É uma resolução emitida pela ANTT que regula este tipo de transporte. O número da resolução é a resolução 420, sancionada em 2004. Esta resolução, ela nos traz uma classificação de produtos perigosos. Por exemplo, neste losango, líquido inflamável se encaixa na classificação 3. A resolução, ela é extensa, ela tem mais de 700 páginas. Uma parte dela trata desses pictogramas, dessa simbologia, no que tange a classificação de cada produto. Cada tipo de produto, são mais de 3.000 presentes na resolução, existe uma obrigatoriedade que o transporte possua esta placa, informando a todos os envolvidos, comunidade, motorista, autoridades, o que de fato está sendo transportado naquele veículo. Vamos conhecer as classes da resolução 420 da ANTT? A classe 2, transporte de gases. A classe 3,
é o transporte de líquidos inflamáveis. A classe 4 trata-se de sólidos inflamáveis. A classe 5 trata de transporte de substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. A classe 6 trata do transporte de substâncias tóxicas ou infectantes. A classe 7 trata de materiais radioativos. A classe 8 trata-se de substâncias corrosivas e a classe 9 trata-se de substâncias e artigos perigosos diversos. Professor, muita nomenclatura difícil, não consegui captar. Não... Com certeza é muita nomenclatura. Eu não vou obrigar, não peço para que seja decorada a resolução. Falei agora há pouco, ela tem mais de 700 páginas. A resolução serve, eu quero que vocês saibam que ela existe e quando for transportar um produto perigoso, consulte a resolução. Ela, afirmo novamente, tem mais de 3.000 itens que são considerados produtos perigosos a serem transportados. Vamos evidenciar um exemplo? Dentro das classes, existem as subclasses. Então, quando você vê um caminhãozinho transportando algo com uma caveira ou algo escrito substância infectante, é bom que você se mantenha afastado. Temos aqui um exemplo. Caminhãozinho, seu motorista carregando, partindo dessa caixa, algum produto. Que produto é esse? Partindo deste símbolo, a gente já sabe que o produto se encaixa em substância infectante. Este símbolo serve para que somente pessoas competentes e treinadas manuseiem aquele produto. E se para acontecer algum acidente, saiba quais são os primeiros socorros a serem tomados mediante aquele tipo de carga. Substâncias infectantes, professor, tem um monte. Na imagem que eu mostrei agora há pouco, vocês podem ter percebido, existe um painel chamado painel de segurança, um painel laranja com alguns números. Ali é a identidade do produto que está sendo transportado. Vamos conhecer? Neste caso, sabemos que este caminhão está transportando uma substância infectante. Muito bem. Este painel de segurança, obrigatório também, na resolução vai dizer que ele tem que ser, por exemplo, 25 por 25 centímetros no mínimo. Aqui está a identidade do produto que está sendo transportado. Temos aqui outra imagem que trata-se também do painel de segurança, bem como o rótulo de risco e o seu painel. O que significa estes números? A parte de cima, os 2 dígitos, que podem ser até 3 dígitos, como está no nosso exemplo, significa o primeiro dígito, a repetição da classe de risco. Vamos checar novamente, é a classe 6, substâncias infectantes. E temos o segundo e terceiro riscos como riscos subsidiários, ou seja, riscos em potenciais para possíveis explosões, possíveis problemas. São riscos subsidiários. Os 4 números abaixo, da parte de baixo do painel de segurança, são o número da ONU. Este número, traçado pela Organização das Nações Unidas, ele é mundialmente conhecido. Este número, ele é reconhecido no mundo inteiro como a substância X, que vamos descobrir agora, que está sendo transportada, o que significa de fato o que está dentro do caminhão. Então temos aqui o número de risco e logo abaixo o número traçado pela Organização das Nações Unidas. Então agora já conhecemos a obrigatoriedade partindo da resolução no que tange a plaquinha do rótulo de risco, neste caso, neste exemplo, substância infectante, e já sabemos que estes números aqui não estão à toa no caminhão. Eles servem para possíveis identificações em possíveis acidentes. O que significa
este número? Primeiro, vamos trabalhar com os riscos subsidiários. Por exemplo, o nosso exemplo trata de 6, 0, 6 na parte de cima. 0, ausência de risco subsidiário. Por exemplo, o 1 trata-se de material explosivo, o 3 trata-se de inflamabilidade de líquidos e o 6, toxicidade ou risco de infecção. O material está ganhando agora sua identidade. O 6 é a repetição do rótulo de risco, o 0 é a ausência de risco subsidiário e o terceiro 6 é a toxicidade do produto em potencial. Sabemos agora o que significa o número de cima, riscos subsidiários, a parte de baixo é o número da ONU. Como retirar essa informação da resolução? Então, partindo deste número, a gente vai lá na tabela da resolução da NTT, com mais de 3.000 itens, e vai ver o que é de fato aquele produto. Se você vai transportar um produto e não sabe qual número colocar, é simples e objetivo. Entra na resolução que você baixa do site da NTT e você coloca pesquisar gasolina. E ele vai te dar o rótulo de risco, a classificação, ele vai te dar o número da ONU, os riscos subsidiários. Então, se você tem o número, você coloca o número na resolução e você acha a descrição do produto. Se você tem só a descrição, preciso transportar benzeno de um ponto de origem a um ponto de destino. Simplesmente você consulta para poder atender a resolução da NTT. Essa obrigatoriedade, pessoal, é para o bem-estar de toda a comunidade, desde a origem do produto a ser carregado até o destino. Podemos fazer um link com a aula passada, com a aula que falamos de explosivos. É um produto perigoso a ser transportado. O transporte da fábrica, por exemplo, de explosivos, até a loja para você comprar o explosivo, o fogo de artifício e comemorar alguma coisa na sua vida, também precisa conter essas classes. As aulas, elas se interligam conforme elas vão sendo passadas para vocês. Tentem fazer um link das aulas estudadas. Dentro do slide que eu vou passar, eu extraí a tabela do que fala o que significa essa identidade do produto em questão. Vamos conhecer? Então, 606 em cima, 3291 embaixo. Temos a tabela extraída da resolução da NTT, repetindo aqui os números, né? Classe de risco, 6. Neste caso, ponto 2, o que significa resíduos clínicos inespecíficos, né? O NE significa não especificado, ou resíduos biomédicos também não especificados, ou resíduos médicos regulamentados. A descrição, resíduos médicos, como assim não especificados? Ele vem proveniente de um hospital. Pode ser, você que já tomou soro, já esteve no hospital, vou dar um exemplo. Quando você está no ambiente hospitalar, aquelas caixas amarelas que você deposita agulhas, luvas, material com sangue, que não pode exceder uma altura, aquela caixa amarela, quando cheia, ela precisa entrar neste veículo para ser transportada ao local certo, para poder ser destinada de forma correta e não jogada na natureza. Ela precisa participar, precisa obrigatoriamente ter rótulo de risco, painel de segurança e assim sucessivamente. Por que não especificado? Pode ser essa caixa amarela, pode ser lençol com sangue proveniente de um parto, pode ser lençol com sangue proveniente de uma cirurgia, de uma doença infecto-contagiosa, tanto é que a substância dita no exemplo é a substância infectante. Então, para não escalonar todos os resíduos de um hospital, que são inúmeros, coloca-se não especificado. É tóxico, é infectante, é necessário cuidado para tal, manuseio com luva para você não se contagiar com possíveis resíduos hospitalares. É muito importante. Temos aqui um caminhão também com o nosso querido
Painel de segurança. Professor, me traga um exemplo mais próximo à minha realidade. Não trato com substância infectante. Esta imagem que eu mostrei agora, ela trata de posto de gasolina, mais precisamente recebendo o caminhão com a gasolina e colocando no tanque. Tem ali um nosso querido funcionário colocando a gasolina no tanque para poder abastecer nosso carro, a gente possa passear no fim de semana, ir no jardim zoológico e passear com a família e que não falte gasolina para nós. Esse tipo de transporte também é um produto perigoso, também está na resolução da NTT, também tem a sua identidade. Neste material, o rótulo de risco não apareceu na foto, mas o painel de segurança apareceu. Gasolina tem a sua identidade. Vamos conhecê-la? Extraído da foto, 33 em cima, 1203 embaixo. O rótulo de risco que ela vai utilizar é o 3. Eu vou transpor para a placa. E o segundo 3, discutimos agora há pouco, é o risco subsidiário. Ou seja, a gasolina é um líquido altamente inflamável. Parte de cima concluída, temos agora a segunda parte, 1203. O significado dessa sigla, desse número, perdão, combustível, automotor ou gasolina. Como sabemos? Logo abaixo, extraído da resolução 420, temos lá número de risco 33, classe 3, número da ONU 1203. 33, 1203. Está cravada a identidade da gasolina. E o nome é a descrição, combustível, automotor ou gasolina. Temos aqui uma outra imagem. Finalizando o exemplo anterior da gasolina, é importante essa identidade para você saber o que está sendo transportado. Por exemplo, basicamente, não fume. Vocês perceberam uma plaquinha logo abaixo ali, logo adiante do caminhão? Não fume. É preciso falar para a população em prol da segurança da comunidade, das pessoas que cercam aquela descarga de líquido inflamável, que não pode fumar. Façam uma ligação com a NR26, que trata de sinalização de segurança. As NRs, elas se interligam, elas se ajudam, elas se complementam. A NR26, ela trata de sinalização de segurança. Então, se você coloca uma plaquinha de proibido fumar, e a placa o painel de segurança, dentro daquela imagem pode haver várias NRs juntas para atender a segurança do trabalhador. Temos aqui mais um exemplo, que trata de corrosivo e um painel de segurança que é a identidade do produto a ser transportado. Percebam na plaquinha uma mãozinha recebendo seu corrosivo. Repito, esses rótulos de risco são extremamente importantes para todos os envolvidos no transporte, até a comunidade. Partindo deste rótulo, podemos traçar planos de ação quando acontecer algum acidente, algum incidente, algum fato novo dentro do transporte do produto, da origem até o destino. A placa de corrosivo, ela já vai assustando. Poxa, corrosivo, não vou chegar nem perto, é uma coisa perigosa. Se você coloca a imagem de uma mãozinha recebendo o corrosivo, não pode, mantenha-se afastado. Ou você sabe lidar, ou é melhor que você chame alguma autoridade competente para tal. Polícia, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e assim sucessivamente. Vamos conhecer do que se trata esse produto? Temos a identidade dele e o seu rótulo de risco. Evidenciando mais uma vez a repetição do rótulo de risco como o primeiro número do painel de segurança. Como já sabemos do rótulo de risco e do painel de segurança, já coloquei a tabela da resolução da NTT neste slide. Rótulo, classe de risco, 8. Repetimos nosso querido rótulo de risco. Número de risco, 80. Ou seja, repetir a classe
e é ausência de risco subsidiário, ausência de risco em potencial. E o número 1824, extraído da tabela, este produto significa hidróxido de sódio, ou seja, solução. Professor, esse exemplo está muito longe da minha realidade. Lê do engano. Hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, ele faz parte do componente do cloro. Se você, nas suas férias, no verão, aquele calor gostoso, mergulha na piscina, faz aquela festa, toma aquele guaraná, faz aquele churrasco com a família, confraterniza, você está usando hidróxido de sódio em algum momento da sua vida. Alguém transportou de forma correta esse hidróxido, alguém colocou no cloro de forma correta para que você possa curtir a sua piscina de forma tranquila, atendendo às normas e assim por diante. Faz parte da nossa vida o hidróxido de sódio, por um exemplo. A resolução da NTT, temos aqui uma imagem, outra imagem do mesmo veículo, na lateral direita, a repetição do painel de segurança e do rótulo de risco. A resolução 420, ela nos obriga a colocar nos 4 lados do veículo esta informação. Temos aqui a evidência na lateral direita do caminhão, o rótulo de risco e painel de segurança. Temos aqui na traseira do veículo a mesma coisa. Uma imagem da lateral esquerda repetindo a mesma coisa e na frente do veículo, temos o painel de segurança e o rótulo de risco foi inserido posteriormente a esta foto. Professor, por que tanto rótulo? Não basta um? Não, explico por quê. E um possível acidente, um possível problema que aconteça entre a origem e o destino, não saberemos como o caminhão vai parar. Pode ocorrer o caminhão cair a ribanceira, bater em outro veículo, alguma parte do veículo vai ficar visível e não sabemos qual. Pode ser a cabine, pode ser a parte traseira. Quem for chegar para prestar o socorro no acidente tem que precisa avistar de longe do que se trata aquele produto perigoso, certo? Existem produtos, este é um exemplo que eu vou dar um passo à frente, de como proceder com relação a algum acidente no seu transporte, que ele tem algumas particularidades. Todo produto perigoso possui particularidades quando você vai atender os primeiros socorros, e esse não é diferente. Então, a obrigatoriedade de você ter as placas em todos os lados se dá pelo fato de que você não sabe como o veículo vai parar ao sofrer algum acidente. Esta ficha é uma ficha de emergência. A resolução 420 da NTT estudada hoje obriga o motorista a transportar o produto com essa ficha. Muito interessante com relação a acidentes, ela chama-se ficha de emergência. Repete-se o rótulo de risco, repete-se o rótulo da ONU, a classe, o nome dele, hidróxido de sódio, o nome comercial, soda cáustica líquida. Aspecto: líquido, corrosivo, viscoso, transparente e sem cheiro. A pessoa que avistar de longe este caminhão acidentado vai ver que é um hidróxido de sódio e ela vai pegar a ficha de emergência, ela vai conhecer o produto antes de chegar perto. É transparente e sem cheiro. Então, se eu me aproximar do caminhão e ver alguma coisa molhada, eu não vou, ela é transparente quando ela começa a evaporar e não tem cheiro. Então eu posso pensar que é água e ser o produto em questão. Então essa ficha ajuda muito em possíveis acidentes. Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, para que elas não cheguem perto do veículo no escuro, digamos. Olha, não sei do que se trata, eu preciso ter informações. Dentro dessa ficha ainda possui os riscos. Em contato com o fogo pode produzir gases e assim sucessivamente. Fazendo uma ligação com a NR que trata de EPI,
O motorista precisa ter em seu poder durante o transporte óculos de ampla visão, luvas, botas de PVC, capacete. Então aqui a gente pode fazer associação com a ANR que trata dos EPIs. Em caso de acidente, olha que interessante, avise a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária e o fornecedor. Isole a área num raio de 25 a 50 metros. Essa informação facilita e muito a vida de quem vai socorrer o acidente. Isole a área de 25 a 50 metros. Isole dos curiosos. Sempre que acontece algum acidente, os curiosos têm, eu quero ver o que está acontecendo, quem que vai morrer, morreu e por aí vai. Isole a área num raio de 25 a 50 metros. Isso é uma determinação da NTT. Toda a aula de hoje gira em torno da NTT. Para que só chegue próximo ao local do acidente pessoas que de fato vão ajudar, que têm competência, estão treinadas, que possuem o treinamento necessário para tal atendimento. Outra ficha obrigatória a ser transportada junto com o motorista e o produto é uma ficha de telefones de emergência. Como os caminhões trafegam o Brasil inteiro, o modal representa 60% de tudo que se transporta no Brasil, então a região norte tem seus telefones, a região nordeste tem seus telefones e assim sucessivamente por região. Acontecer algum acidente, o motorista, eu tenho que procurar o telefone da Defesa Civil do meu estado. Isso pode levar tempo, e tempo pode ser um fator determinante entre o sucesso ou o fracasso no atendimento de um acidente com o seu caminhão. Então essa ficha auxilia, estou em São Paulo, estou na região sudeste, estou em Curitiba, estou na região sul. Quais são os telefones que eu preciso ligar dentro deste perímetro de transporte? Bom, pessoal, resumindo a aula de hoje, entendemos a importância da resolução da NTT no que tange o transporte de produtos perigosos e aprendemos sobre a simbologia e os números presentes da resolução, bem como a sua aplicabilidade no contexto de transporte destes tipos de produtos. Estas foram algumas referências utilizadas para a confecção da aula de hoje. As referências de imagens foram retiradas da própria resolução estudada, do site pixabem.com e do autor eu mesmo. As tabelas também foram retiradas da resolução estudada hoje. Me despeço aqui agradecendo, foi um prazer inenarrável gravar essa aula para você. Espero que tenha aprendido e multiplique este conhecimento. Um abraço e até outra vez.